4 de Efésios, claro, estamos estudando Efésios, né? Capítulo 4 de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, do 25 ao 32. A tradução do texto que vocês vão ver aqui é da Bíblia King James, tá? Atualizada. É um texto que eu achei bem legal, bacana aí, para nós estudarmos, certinho? Vamos lá então? Então, agora o primeiro texto que a gente tem, o primeiro ali nós vamos colocar de 2 em 2 versículos, comentando cada versículo, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro versículo é: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E aí o 26 diz: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Viu? Certinho? Muito bem. Então nós vamos colocar aqui, lembra o tema lá mesmo? O que deve o quê? Desaparecer da vida do cristão. Então nós vamos enumerar aqui, fazer uma lista do que deve desaparecer. E é isso que Paulo trabalha. Tá? Primeira coisa que deve desaparecer, tá? O que deve desaparecer da vida do cristão? A falsidade. Portanto, cada um de vós deve abandonar o que? A mentira. Mentira. Então, a primeira coisa que deve desaparecer da vida do cristão é a falsidade. Todo tipo de falsidade. Todo tipo de mentira. Às vezes nós mentimos, às vezes assim, entendeu? Mentimos aquela mentira, entendeu? Como se fosse uma mentirinha. Às vezes essa mentirinha que para mim não é tão importante assim, mas revela a falsidade do meu coração, tá? Então eu tenho que ser verdadeiro, você tem que ser verdadeiro. Então a primeira coisa que deve desaparecer é a falsidade. Por quê? Porque somos o quê? Porque nós somos o quê? Membros uns dos outros. Essa tradução aqui, na outra tradução minha, diz assim, ó, como seu próximo. Por quê? Somos membros uns dos outros. Cada um deve falar a verdade como seu próximo, pois todos somos membros o quê? De um mesmo corpo, ou uns dos outros, do mesmo corpo, do corpo de Cristo. Lembra que eu falei sobre aquela analogia do corpo, dos membros, né? Cabeça, e aí eu falei dos braços, pernas e todos os membros que um corpo tem? Muito bem, eu não posso mentir, eu não posso ser falso, e isso deve desaparecer da minha vida, tá? Desaparecer toda a falsidade, toda mentira, mentirinha, né? Como eu disse aqui, toda mentirinha, porque tem pessoas que acham que certas mentiras não são mentiras, não são assim, são insignificantes, né? Mas não deixa de ser o quê? Mentira, falsidade, tá? E, por exemplo, um exemplo que eu vou citar aqui, alguém chegou a um determinado lugar, né? E perguntou para uma determinada pessoa: fulano está aí em casa? A pessoa, o fulano lá do lado de dentro não queria ser incomodado, mandou a esposa dizer ao certo visitante, né? Diga que eu não estou em casa. Olha bem, aparentemente é uma mentirinha, né? Mas é uma mentira que infelizmente não é viável, não é coisa que um cristão deva fazer, né? Não é um comportamento que um cristão deva fazer, né? Deva ter. Alguém liga para determinada pessoa e a pessoa manda dizer: olha, quero falar com uma determinada pessoa. A pessoa fala assim: já tinha mandado falar, não, fala que eu não estou.
São mentiras que aparentemente são mentirinhas e que, infelizmente, muitos cristãos fazem. E outros tipos de mentiras, né, que às vezes nós consideramos mentirinha e que na verdade são mentiras que revelam o nosso caráter, que revelam a falsidade, tá, do nosso coração. Por isso que diz aqui, isso aí deve desaparecer da minha vida, esse tipo de mentira, todo tipo de mentira, mentira é mentira, né? Porque revela a falsidade, né? Uma hipocrisia. Portanto, cada um de nós deve abandonar, deve fazer desaparecer, né, da vida de vocês o quê? A mentira. E falar a verdade com o seu próximo. Por quê? Pois todos somos o quê? Membros do quê? Uns dos outros. Ou então, nessa tradução aqui, membros de um mesmo corpo. Nós estamos ligados, interligados. E temos o cabeça que é Cristo nesse corpo. E é claro que quando alguém mente, quando alguém é falso, quando alguém pega uma mentirinha ou mentira grande, né? Não existe isso, mentira é mentira, né? E a gente deve evitar todas essas coisas, deve desaparecer da nossa vida. Eu já vi, infelizmente, já pude presenciar cristãos mentindo, né? Mentindo ali com a maior facilidade, né? Mentindo para o outro irmão sobre alguma coisa que ele conseguiu e que não, na verdade não era ele que conseguiu, mentindo sobre que foi em determinado lugar, mas na verdade ele não foi em determinado lugar, ou que ele omitir também, que ser omisso também em algumas situações, e no fundo mentindo, né? Então, a gente tem que evitar isso tudo, desaparecer. Então, essa é a primeira coisa na lista aqui do apóstolo Paulo que deve desaparecer da nossa vida. A falsidade, a mentira, tá? Ele deixa isso muito claro aqui, tá? É a vida do cristão que está sendo colocada. Então, tá certo? O verso 25, então, nós aprendemos que devemos o quê? Fazer desaparecer da nossa vida o quê? A mentira, a falsidade, tá? Eu coloquei o termo desaparecer, o quê? A falsidade, a mentira, o engano. Isso deve desaparecer das nossas vidas, da minha, da sua vida, tá? Devemos ser verdadeiros com os nossos irmãos, porque nós participamos o quê? Do mesmo corpo, né? Somos membros uns dos outros, estamos interligados, ligados, né? E a gente não pode mentir uns para os outros, né? Isso não pode acontecer, e não poderia jamais acontecer algo assim. O verso 26, ele fala: estremecei de ira, mas não pequeis. Eu achei legal essa tradução aqui, a expressão que ele usa, estremecei de ira, porque a ira, por incrível que pareça, né? O segundo ponto, então, no caso, eu vou colocar aqui o segundo ponto, então, que deve desaparecer da nossa vida é o quê? Uma ira injusta, uma ira injusta. Mas, pastor, ira injusta, existe isso? Eu coloquei ira injusta porque no grego há uma diferença, há a maneira de colocar, até mesmo o contexto, há uma diferença entre ira, e nós entendemos isso nos próprios textos, né? Ira, e aquela ira que é justa, entre aspas, justa, e aquela ira que é injusta, tá? Então, a ira, no caso, justa, é aquela ira que é essencial, entendeu? Então, todo mundo tem ira, meu Deus, todo mundo tem ira. E a ira, ela é essencial na vida de todas as pessoas. Nós ficamos irados por várias situações. Nós nos revoltamos com relação a pecado, por exemplo, nos revoltamos com relação a situações, a uma ira, né? Aquela ira, né? Então todo mundo tem isso. Por exemplo, quer ver? Deixa eu falar aqui, exemplificar esse negócio. O pai, por exemplo, em relação ao filho, né? Ou aos filhos, né? E a mãe, por exemplo, né?
ela fica irada com o seu filho, muitas vezes, irada mesmo, revoltada com a bagunça que ele fez, revoltada com a desobediência, né? Fica irado ou não fica irado? As mães e os pais aí não ficam irados com seus filhos? Ou não ficaram irados, ou não ficam irados? Claro que ficam irados com seus filhos. É normal que isso aconteça. A ira é essencial, né? Esse tipo de ira, que eu chamo ira justa, ela é essencial. Por quê? Porque ela vai provocar uma reação. E aí que está o grande problema. O grande problema é a reação que essa ira pode provocar. Ela pode ser uma reação benéfica, com atitudes benéficas, e pode ser uma ira o quê? Maléfica. E aí ela vai ser injusta. Entendeu? Então a gente tem que tentar entender esse negócio, né? E às vezes é um pouquinho complicado entender isso, né? Eu não posso dizer que a ira é pecado, porque o texto mesmo vai dar todo entender que não, tá? Eu não precisaria nem ir aos originais para ter essa diferença. A nossa língua mesmo, a tradução que temos é suficiente para entendermos isso. Por exemplo, estremecer de ira, mas não o quê? Mas não pequeis, tá? Então eu posso estremecer de ira, né? Você pode, com seu filho e sua filha, mas o que? Aí vem a advertência, mas não pequeis. Há algo positivo e há algo negativo. Então olha bem, na minha tradução aqui, que eu estou lendo essa tradução aqui, mas na minha tradução aqui, diz assim: irai-vos e não pequeis, tá vendo? Irai-vos e não pequeis. O texto é muito simples, é muito claro, né? Aqui diz assim: estremecei de ira, mas não pequeis. Eu acho que ficou bem claro essa tradução aqui, tá? E aqui já diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí vem a outra parte aqui, tá? Então a ira é essencial na vida o quê? De pessoas justas. Pessoas justas ficam iradas. É normal que eu fique irado. Então, esse tipo de ira acontece, como eu disse, em relação aos pais, aos filhos, em relação ao marido com a esposa com o marido. Vai dizer que a esposa não fica irada com o seu marido tem hora. Vai dizer que não. Fala sério, os esposos que estão escutando. Vai dizer que a esposa não fica irada com o seu esposo e o esposo não fica, em algum momento vai ficar ou não fica irado com a sua esposa. Claro que fica, né? A esposa fica irada com ele, né? Aqui em casa, eu mando aqui em casa, mas de vez em quando a santa esposa que eu tenho fica irada comigo. E eu também fico irado com ela. O problema agora é não pecar. O grande problema é entender esse limite e não pequeis. O grande problema é que as pessoas ficam iradas e elas ficam iradas e continuam iradas. E aí isso se transforma no que nós chamamos de uma ira injusta, tá? Que vai provocar injustiça. Palavras feias, vamos dizer, né, aqui, palavrões, vai guardar no coração ódio, tá? Então esse é o grande problema. Mas a ira, eu volto a dizer, a ira é essencial na vida de cristãos que são justos. Por quê? Porque os cristãos justos, eles vão ficar irados contra as coisas erradas, contra um sistema errado, por exemplo, na questão política, vai ficar irado contra a imoralidade. Ele vai ficar. O grande problema é ele conhecer o limite dele, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, para que o quê? Para que essa, no caso, aí se transforma naquela ira que realmente não é justa, né? Porque vai enraizar, vai criar raiz e vai se transformar numa cólera, num ódio mortal contra alguém. E aí isso pode se transformar e se caracterizar ou materializar em vingança, e a pessoa vai partir para vinganças, e aí vai fazer coisas que não deveria, de jeito nenhum. Então é esse cuidado que você tem que ter. Então é bom que entendamos isso aí, esse segundo ponto que nós colocamos. Então deve desaparecer o quê? O segundo ponto,
uma ira injusta no coração do cristão. Então, o segundo ponto, deve desaparecer uma ira injusta do coração do cristão, certinho? Porque a ira injusta nos levará ao quê? Ao pecado. Certamente ao pecado. Então, não deixe o sol se pôr. Não deixe. Teve um momento de ira ali, ficou irado por alguma situação, com um filho, ou com a filha, ou com o esposo, ou com a esposa, ou com o sistema político, ou com o sistema, a sociedade, com comportamentos imorais. Beleza, isso pode acontecer, mas não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Na ideia do texto, é não deixar criar raiz no seu coração, tá? Enraizar no seu coração. E aí, essa ira, que é uma simples ira, que todo mundo tem, que é essencial até a todas as pessoas, e especialmente ao cristão, essa ira se transforma num ódio mortal, e com desejos, com palavras, com atitudes, e até desejo de vingança também, tá? Certo? Então é esse cuidado que a gente tem que ter, é esse cuidado que o pai tem que ter. Por exemplo, eu vou citar aqui, quando o pai ele fica irado, normal, isso acontece, mas quando ele começa a perder o controle, né, de suas ações em relação aos seus filhos, ele perde totalmente o equilíbrio e o controle. Aí ele tem que falar, peraí, que negócio é esse? Aí não, aí já é outra coisa. Aí eu já estou num outro patamar, aí estou odiando meu filho, odiando a minha filha. Né? E aí, em relação do esposo com a esposa, é a mesma coisa. Tá? Por exemplo, ficar irado contra o patrão, pode acontecer você ficar irado. Tá? Eu já fiquei irado no passado contra o meu patrão, né? Mas eu procurei ter equilíbrio, né? Sensatez, e não deixei o sol se pôr sobre a minha ira, senão eu poderia cometer coisas ou ações ou falar coisas que depois eu me arrependeria certamente, tá bom? Eu acho que deu para entender claramente isso daí. Então o segundo ponto é o quê? Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Eu achei legal isso daqui, ó. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, tá bom? Antes que o dia termine, tá? Faça as pazes, né? Perdoe, etc, tá bom? É isso aí. Bom, o segundo ponto agora, a segunda parte do nosso aqui, o 27, tá ligado, claro, ao 26, né? E não deis lugar ao diabo, né? Não deis lugar ao diabo. Olha, o diabo é o ser, né? Caluniador, né? Que levanta contenda. A ideia do termo é essa, né? Então, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que? Repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Olha bem, quantos conselhos a Bíblia tem? Tá? Então, o terceiro ponto, então, que nós temos aí, é o quê? Desaparecer da vida do cristão, o quê? Desaparecer a influência do diabo. Isso aí, desaparecer a influência do diabo. Tem que desaparecer a influência do diabo da nossa vida, meu Deus do céu. Aí alguém fala assim, mas pastor, como é que um cristão pode ter influência do diabo? Lamentavelmente, claro que tem. Lógico que tem. Infelizmente. Lamentavelmente tem influência sim, como tem. Era para ter? Não, não era para ter, mas tem, infelizmente. Um cristão, por exemplo, quando ele está irado, ele não está dando irado, e quando essa ira se transforma em palavras maléficas, amaldiçoadoras, vingativas, em ações vingativas, ele não está dando lugar ao diabo.
Ele não está dando oportunidade ao diabo de fazer na vida dele algo muito ruim. E através dele fazer na vida dos outros algo muito ruim. Para sério. Então, há cristãos sim que deixam, infelizmente, serem conduzidos, levados, influenciados pelo diabo. Tanto é que dizem palavras que, meu Deus, que muitos ímpios não dizem. Palavras terríveis ao marido cristão, à esposa cristã, ao filho, à filha. Lamentavelmente. Eu lembro que há muitos anos uma senhora, uma avó me perguntou, e ela realmente me perguntou isso há muitos anos: pastor, aliás, eu não era nem pastor ainda, se tem tanto tempo assim, não era nem pastor, eu era seminarista, parece. E ela perguntou: ô Ronaldo, é pecado chamar o filho, o netinho de capetinha? Você está brincando comigo, né, minha senhora? Está brincando, né? Então, essas coisas que as pessoas acham que o cristão ele não é influenciado. Claro que ele é influenciado, pode ser pelo diabo. Paulo está falando para quem aqui? Para a igreja em Éfeso. Ele não está falando para o ímpio, está falando para a igreja em Éfeso. Para não dar lugar ao diabo. Não deixe lugar ao diabo. Não dê oportunidade para ele. Então, o que deve desaparecer da nossa vida? O terceiro ponto aí. Deve desaparecer a influência do diabo na vida do cristão. Deve desaparecer, O terceiro ponto que ele está falando aqui na lista dele. Então, eu posso ser influenciado, sim. Minhas palavras, às vezes porque eu tenho sentimentos, por exemplo, o ciúme, né? O ciúme pode levar-me a ser influenciado pelo diabo e fazer, na verdade, ou produzir uma tragédia no meu casamento. Por que não? Um ciúme doentio pode produzir, sim. E essa é a influência de quem? É claro, dele, né? Desse que quer levantar contenda, que quer causar confusão. Do diabo, claro, Então, você tem que ter cuidado. Claro, ele está dizendo para quem ter cuidado? Para a igreja ter cuidado. Então, eu tenho que ter cuidado, você tem que ter cuidado, sim, Nossas ideias, nossas ideologias. Quantas ideias existem no meio cristão que realmente são influências do diabo? Quantos comportamentos são influências do diabo? Que não quer que o cristão produza, que não quer que o cristão trabalhe, que não quer que o cristão desenvolva na igreja o seu ministério. E vai dizer que não é influência dele? Claro que é influência dele, porque é o único que luta contra a igreja de Cristo. Então, o inimigo pode influenciar de várias e várias maneiras. Eu só não posso dar o quê? Oportunidade ao inimigo. Tá? Então, isso deve desaparecer. A influência do diabo na minha vida, na sua vida, deve desaparecer. Eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter muito cuidado das minhas relações, nas minhas palavras, nas minhas ideias, porque às vezes as minhas ideias contrariam a vontade de Deus, vai de encontro à vontade de Deus e dá oportunidade a Satanás, ao diabo, de produzir algo ruim no meu coração, ideias ruins no meu coração, ideologias ruins no meu coração, ou malignas no meu coração, tá? Então não dê lugar ao diabo, se é assim? É isso daí. É o terceiro ponto. Deve desaparecer o que? A influência do diabo na vida do cristão. É isso daí, tá, amados? Não é difícil entender isso. E agora no verso 28. Aquele que roubava... mas espera aí. Os cristãos de Éfeso roubavam? Não, eles... sim. Está muito claro aqui que eles roubavam antes de serem cristãos. Se alguém estava fazendo ali, a gente não sabe. Se alguém ainda mantinha esse péssimo hábito do velho homem, o texto não está dizendo. O texto está dizendo que aquele que roubava no passado, o que ele não roube mais. Tá? Se alguém precisava ouvir
precisavam ouvir essa palavra ali no seio da igreja de Éfeso, a gente não sabe, mas provavelmente sim. Provavelmente sim. Tá? O texto não vai dizer nomes, mas o texto vai sugerir, ele sugere que há pessoas ali que poderiam estar ainda, lamentavelmente, dizendo ser cristão, caminhando no cristianismo, né, na vida cristã, e, lamentavelmente, ainda continuar com esse péssimo hábito, tá? E aí o Paulo está advertindo. O texto sugere isso, não significa que isso acontecia de fato, mas sugere isso. Mas o certo é que o texto diz o quê? Que aquele que roubava, ele não roube mais, tá? É o lado negativo, deve sair fora. Então o que deve desaparecer? Né? Deve desaparecer a desonestidade. Quarto ponto, deve desaparecer da vida do cristão o quê? A desonestidade. Esse aqui, aquele que roubava não roube mais, pode ser traduzido como aquele que era desonesto, não seja mais desonesto, seja honesto, tá? Pode ser. Para ampliar aí esse leque aí, a gente pode colocar essa expressão. Tá? Embora o texto, categoricamente, ele está falando de roubo, de realmente furtar, né? Tirar, né? Objetos de outra pessoa, né? Tirar objetos de pessoas alheias, digamos assim. Né? Está dizendo a respeito disso. Mas ampliando o leque, o conceito para desonestidade também. Então deve desaparecer da vida do cristão o quê? O comportamento desonesto, tá? Desaparecer a desonestidade da vida das pessoas. Então isso aqui fica bem claro. Então tudo aquilo, por exemplo, a corrupção. Tá? Corrupção. Hoje, infelizmente, nesse país, temos aí, a gente sabe disso, né? A grande parte dos nossos políticos são desonestos, né? A verdade é essa, né? Grande parte. Grande parte dos nossos políticos é desonesta, tá? É desonesta. Lamentavelmente. A grande parte é desonesta. A gente não fala isso com alegria, não. A gente fala isso com tristeza. Não é alegria falar isso, não. É com tristeza. Mas grande parte é desonesta. Agora mesmo, nessa pandemia aí, já tem aí suspeitas e mais suspeitas, denúncias e mais denúncias de que estão usando o dinheiro público para, infelizmente, tirar vantagem. Né? Infelizmente. Já tem sinais bem claros de corrupção aí nesse contexto da pandemia. Pessoas que estão construindo hospitais, estão superfaturando as obras e vão embora. Tá? Muitas denúncias estão sendo feitas em todo o Brasil nesse contexto da pandemia. Tem gente ruim, tem gente mal, tem gente desonesta. Eu não sei se tem algum cristão envolvido nisso, não, mas não é impossível. Infelizmente. A história tem mostrado que muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, se envolvem em infelizmente, corrupção e desonestidade. Então, o cristão não, o cristão verdadeiro, genuíno, se ele fazia, era corrupto, ele não vai ser mais, tá? Se ele roubava, ele não vai roubar mais. Acabou, né? Acabou. Se ele vivia com enrolos, digamos assim, enrolos, né? Passando a perna nos outros, ele não vai fazer mais isso, porque ele é cristão. Então ele não vai usar meios para tirar nada de ninguém, ou tirar objetos de ninguém, blá, essas coisas, né? Ele não vai simplesmente isso aí. Então aquele que roubava, não roube mais. É o quarto ponto, que é o quê? Desaparecer da vida o quê? A desonestidade. Pelo contrário, aí o texto segue. Pelo contrário, trabalhe. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Não usar as mãos para tirar um objeto
de uma outra pessoa, tá? Ocultamente, escondido. Não. Né? Fazendo com as mãos o que é bom, o que é certo, para que tenha o quê? O que repartir com quem está atravessando em um período de necessidade. Ou seja, não é só trabalhar por trabalhar. Não é só trabalhar por trabalhar. É trabalhar para repartir. Eu sublinhei aqui. Repartir. Tá? Repartir. Certinho? Então deve desaparecer a desonestidade, eu devo produzir, eu devo trabalhar, as coisas negativas devem sair, as coisas positivas eu devo fazer o quê? Produzir com as minhas mãos, tá? O que é bom, o que é certo, o que é honesto, tá? Para que o que eu tenho com que repartir, em vez de eu tirar dos outros, subtrair, né? Uma linguagem até parece dos delegados policiais, né? Subtrair o bem da outra pessoa. Então, em vez de eu subtrair o bem de alguém, eu vou o quê? Eu vou repartir. Eu vou doar para as pessoas. Porque é assim que o cristão deve fazer. Todo aquele que trabalha, ele não trabalha só para si, nem só para sua família. Ele trabalha também para repartir com os outros, ajudar as outras pessoas. Esse é o espírito daquele que trabalha, tá? O espírito daquele que trabalha é esse daí. Agora, aquele que roubava, não. Aquele que roubava não repartia, subtraía, tirava do outro o que não pertencia, né, a ele, né? Então é isso daí. Acho que está bem claro isso daí. Então, e não desse lugar ao diabo, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, né? Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Nesse momento agora que nós estamos passando da pandemia, meu Deus, veja quem está precisando, procure ajudar, né? Temos aí as campanhas, né, na igreja de alimentos, então procure ajudar. É isso que a gente deve fazer, é isso que a igreja deve fazer. Trabalharmos para ajudarmos as pessoas, não para apenas nós mesmos ou nossa família, né? Mas ajudarmos as pessoas, né? Dentro da medida do possível, ou segundo, eu até acho melhor até dizer, segundo a orientação de Deus, né? Porque se eu esperar sobrar, vai ficar difícil ajudar. Então muitas vezes eu tenho que me sacrificar um pouquinho para ajudar o próximo, porque eu tenho como fazer isso, né? Talvez você tenha como fazer isso, sacrificar um pouquinho para ajudar o próximo, para ver o que o outro está precisando. Quantas pessoas às vezes estão na igreja há anos e anos e nunca doaram uma cesta básica, por exemplo. Trabalho para si, para sua família, mas nunca doaram uma cesta básica. Nunca chegou lá para as irmãs que trabalham nesta área, né? Por exemplo, a irmã Lucim, a irmã Fernanda, nessa área, ou então para a Gisela, na questão do varal comunitário, nunca chegaram para falar assim, olha, você precisa do QI, o que você está precisando? Pessoas que trabalham, que têm as condições, a gente sabe que tem, mas não chega para ajudar. Entendeu? Então o trabalho é só para ela. Não ajuda ninguém. Você vê que o espírito bíblico não é esse. Olha, você não deve roubar. Você deve trabalhar. E trabalhar para quê? Para você repartir com as pessoas que não têm, com os necessitados. Então é lamentável que as pessoas passem anos e anos e não fazem nada, não dão alimentos, não fazem doação de roupas, etc. A igreja tem que pensar mais nisso. É necessário que a igreja pense mais nisso. E ele fala justamente disso, né? Bom, muito bem. Está aí então até o verso 28. Agora vamos ler o 29. Né? Vamos lá, continuando a leitura. Você com certeza está lendo comigo, está participando aí. Certamente você está indo em versículo por versículo e está anotando aí, certamente também, os pontos que nós estamos colocando. Nós vamos agora para o quinto ponto, mas vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Peraí. A minha tradução diz assim, no verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
Aqui a tradução ele colocou, nenhuma palavra que cause destruição. Pode ser, eu acho que está dentro disso aí. No grego a expressão, o original, tem uma ideia que é, não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Podre. Aí. Não, tá boa a tradução. Tá legal, tá dentro, né? Que cause destruição. Mas eu estou dizendo que no grego a ideia, uma das palavras que podem, lá do original mesmo, é podre, tá? Não saia da vossa boca, como diz aqui, nenhuma palavra torpe ou podre. Podre, entendeu? Então imagine o que é a palavra podre. Palavra que não vai causar bem algum. Não vai edificar ninguém. Palavra que vai destruir as pessoas. Poucas coisas na nossa vida destroem mais as pessoas do que as palavras. Às vezes, um tapa bem dado no rosto não destrói mais do que palavras malditas, de serem mal colocadas. Palavras podres, que causam destruição. Tá? Então não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause o quê? Destruição. Nenhuma palavra podre. Tá? Então o quinto ponto qual é? Deve desaparecer o quê? A fofoca, tá? As conversas daninhas. Quinto ponto, deve desaparecer a fofoca. Não é aquela fofoquinha, não. É aquela fofoca no sentido de produzir mal. Né? Fofoquinha, tudo que é fofoca não é legal, não é bom. Mas tem aquela fofoca carregada de palavras daninhas, palavras que causam mal, que destrói. É aquela palavra que é tipo uma erva daninha que entra na plantação e destrói a plantação, ou melhor, destrói a família, destrói a vida da outra pessoa. Palavras malditas, mal colocadas, palavras podres que causam destruição. Então, o Paulo diz claramente, mas o que? Não saia o que da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, nenhuma palavra, tá? Mas somente o que seja o que é útil para a edificação. Preste atenção nas suas palavras. Às vezes você está falando com o seu esposo, você usa uma palavra que causa destruição, uma palavra torpe, podre, que causa destruição. Às vezes falando com a sua esposa, você também usa uma palavra que causa destruição. Exato, causa destruição. Eu poderia citar aqui inúmeros exemplos, mas não preciso citar. Tá? Você deve imaginar palavras que causam destruição. Não fale para o seu filho, sua filha, palavras que causem destruição. Quantos pais, no momento ali, como nós falamos da ira ali, ele vai e usa expressões, meu Deus, que causa que o filho fica destruído, sem perspectiva na vida. Quantas vezes o pai já virou para um determinado filho e disse assim, você não vai dar nada que preste? Às vezes até usa a expressão, você é um burro, ou uma burra, ou não vai dar nada que preste. Quantas vezes os pais usam palavras desse tipo que causam destruição? Então o autor está dizendo, Paulo está dizendo, né, mas somente a que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Para comunicar o quê? Graça aos que ouvem. Aquela graça de Deus, aquela graça, aquela coisa boa, né, agradável, que a pessoa vai ouvir e vai causar edificação na vida dela. Ela vai se sentir animada e não destruída. Certo? Não é que você vai concordar com tudo que as pessoas falam, e nem eu. Mas quer dizer que quando eu falar as coisas, mesmo que eu esteja até fazendo uma crítica, mas é para construir, não destruir, com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado.
E não aquela crítica, aquela palavra para fazer a pessoa desistir de seguir o caminho, de prosperar na vida. Entenderam? Vocês entendem claramente o que é isso. Então ele diz aqui, mas somente, ele fala daquilo que é negativo e fala do que é positivo. Mas somente o que? Palavra do que? A que seja o que? Útil para a edificação, para edificar, para levantar as pessoas. E não para destruir as pessoas. De acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que o ouvem. As pessoas vão ouvir, elas vão achar, vai ser aquela graça, vai sentir aquela graça que vem de Deus. Aquele carisma que vem de Deus, né? Aquela coisa gostosa de Deus, né? Aquela palavra edificante de Deus, aquela palavra abençoadora de Deus. É isso, meus irmãos. Como é difícil viver isso no nosso dia a dia. Parece fácil teoricamente falar essas coisas, mas como é difícil viver isso no nosso dia a dia. Quantas pessoas nos seus momentos lá, às vezes no trabalho, na família, sei lá, destrói com palavras a vida do outro, o casamento do outro, a família do outro, né? As relações no trabalho. Meu Deus, tenhamos cuidado, tá? Bom, o verso 30 diz, e não entristeçais, esse aí foi o quinto ponto que diz, desapareceu o quê? A fofoca, as conversas daninhas, né? As palavras daninhas, tá bom? Desaparecer as palavras daninhas, as fofocas, as conversas daninhas que trazem mal. Esse é o quinto ponto, tá? Agora o sexto ponto, vamos trabalhar o 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Aqui diz para não entristecer o Espírito Santo de Deus. O sexto ponto então é o que? Desaparecer um estilo de vida que entristeça o Espírito Santo. Deve desaparecer da nossa vida um estilo de vida que entristeça o Espírito Santo. Mas como assim? Baseado naquilo que eu faço, baseado naquilo que eu falo, talvez nas palavras torpes, né, da minha boca, ou podres da minha boca, né, e ligado às relações que nós vamos colocar agora, que vocês vão ver, ligado às relações ali, e nós vamos colocar no próximo versículo, tá? E nós vamos ver agora como eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus. Então deve desaparecer um estilo de vida que entristeça o Espírito Santo de Deus, é o sexto ponto. Isso deve desaparecer. Então, para que eu não fale, para que eu não faça coisas que entristeçam o Espírito Santo de Deus, aí o apóstolo vai me dar uma relação ali, e aí eu vou entender isso com o próximo versículo. O que eu devo fazer? Então, para não entristecer o Espírito Santo de Deus, porque Ele habita em nós. Então, se Ele habita em nós, é claro que os meus sentimentos, se eu tenho um sentimento de inveja, se eu tenho um ciúme descontrolado, se eu tenho um temperamento descontrolado, e por isso eu falo coisas que não devia, faço coisas que não devia, etc, etc, etc. Então tudo isso tem que desaparecer para que o Espírito Santo se alegre dentro de mim e não se entristeça dentro de mim. Certo? É isso aí, amados. É isso aí. Então, esse sexto ponto. Mas dentro desse sexto ponto, aí diz aqui, com o qual nós somos selados pelo Espírito Santo. Lá nós lemos, lá no capítulo 1 de Efésios. Quem quiser recordar o estudo número 1 lá de Efésios, é só voltar que está nessa página aí, lá atrás, lá, o primeiro estudo de Efésios, tá? Tá lá, com o qual fosse selado, nós somos selados, garantidos, previamente, estamos garantidos, a nossa redenção, a nossa salvação está garantida, a nossa plena entrada no céu está garantida, fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, tá? É isso aí. Agora vamos lá, o verso 31, não é isso? 30
jejum agora, e aqui tem várias coisas que se eu não fizer, ou se eu fizer, eu vou, no caso, nesse caso aqui, são as coisas que eu faço, né? As primeiras coisas são as que eu faço. Aquelas que eu posso fazer, melhor trocando aí, né? As coisas que eu posso fazer e que podem entristecer o Espírito Santo de Deus, né? Aqui ele coloca algumas coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Depois ele vai falar no 32, que a gente vai terminar com 32, vai falar das coisas que eu devo fazer, as que eu não devo fazer, né? E as que eu devo fazer. As que eu não devo fazer, olha, toda amargura. Amargura, gente, amargura é uma expressão, a pessoa amarga, a pessoa amarga, tem uma expressão, a expressão do grego, parece que ela quer dizer, aquele sentimento, ou ressentimento, amargura no caso, aquele ressentimento prolongado. Parece que a expressão no grego é essa. Aquele ressentimento, sentimento ruim, que prolonga no meu coração. Isso, amargura, causa amargura. Então eu fico amargurado, amargo. Então as pessoas olham para mim e elas veem que o meu semblante, que a minha face está sempre triste, sempre assim, digamos, para baixo, tá? Amargurado, né? Vê que o meu semblante está amargurado, está triste, está depressivo, sempre. A pessoa não entende, mas a pessoa está amargurada, ela tem um ressentimento no coração dela, prolongado, que não sai de jeito nenhum. Isso é acompanhado de ódio, é acompanhado de um desejo de vingança, é acompanhado de várias situações, tá? Várias situações. Às vezes aconteceu alguma coisa lá no determinado tempo do passado, e aí aquela pessoa guardou aquilo, ou talvez alguma coisa que alguém fez, né? Legal, um acontecimento, né? E aquilo ali trouxe uma amargura para a pessoa. Então, ela guardou aquilo ali, e aquilo não sai, e aquilo vai fazendo mal a ela. Então, o que diz aqui? O que diz lá? O que diz que eu devo tirar isso da minha vida? Eu devo tirar isso da minha vida. O texto aqui na minha tradução diz, vai falar assim: longe de vós. Aqui faltou essa expressão, se eu não me engano ali. Longe de vós, toda a amargura. Então, longe de vós, toda a amargura. Longe de vós. Tá? Parem com esses ressentimentos prolongados, ruins no coração de vocês. Com essas coisas que vocês têm guardado, que têm feito muito mal. Ou coisas que vocês fizeram, ou coisas que alguém fez para vocês lá em determinado tempo. Parem com isso. Ou fizeram de repente com a sua família. Né? Alguém fez alguma coisa muito mal com a sua família. Ou alguém da sua família. E você guarda um ressentimento. Você então vive uma vida amargurado. E por isso você muitas vezes trata mal o seu esposo, trata mal a sua esposa, trata mal os seus filhos, trata mal as pessoas, porque é amargurado, é amargurada. Então isso deve sair. Isso que ele está dizendo, longe de vós toda a amargura. Tá? Eu não sei o que você tem que fazer, mas se você é amargurado, se você tem ressentimento prolongado, como eu disse do grego, essa é a ideia, ressentimento prolongado em seu coração, em nome de Jesus Cristo, lança longe. O texto diz, longe de vós, todo o que? Amargura entristece o Espírito Santo de Deus. Claro que entristece, por que não entristece? Claro que sim. Ele está dentro de você, ele vê você amargurado com aquele sentimento, ressentimento que não sai, que produz muitas vezes desejo de vingança, uma tristeza no seu coração, um ódio no seu coração, e muitas vezes é a causa, o motivo de uma depressão, ou algo assim. Então, longe de vós,
Então isso vence como? Vencendo o coração, com dedicação a Deus, consagração a Deus, tá? A cólera também. A cólera não é o ódio, né? Aquele ódio, aquela coisa também dentro do coração, que a pessoa tem um tipo de raiva incurável, uma raiva também prolongada também, né? A pessoa está sempre com raiva, está com ódio parece que de todo mundo, né? Isso aí tem que sair também, longe de vós a cólera. Isso traz o quê? Tristeza ao Espírito Santo de Deus. Claro, traz tristeza, porque o Espírito de Deus está dentro de você, quer abençoar você, quer tirar isso do seu coração. A ira aqui, como eu disse, é aquela ira injusta, eu falei injusta, né? Aquela ira injusta, tá bom? Esse tipo de ira. Não é aquela ira simples que todo mundo tem, isso é essencial, como eu já disse, né? Mas aquela ira injusta, aquela ira que o sol se põe sobre ela, né? Ela continua, ela perdura, entra a noite, passa outro dia e a ira continua, então aí já vai produzir uma outra coisa, e aí é mal, é maligno, então isso entristece o Espírito Santo de Deus. Tem gente que está sempre irado. Sempre irado. Você vê a pessoa, meu Deus, já acorda irado, é difícil pessoas assim, né? Imagina o Espírito Santo tentando falar com pessoas assim, é muito complicado, né? Então, gritaria também, né? Imagine toda a gritaria, você pensar, imaginar, aquela bagunça terrível, aquela discórdia, né? Não é gritaria, simplesmente gritaria para provocar confusão, tem a ver com brigas, tem a ver com essas coisas todas, tá? E blasfêmia, né? A blasfêmia também, longe de vós toda a blasfêmia, né? Palavras ou coisas que tiram, no caso, ou desvaloriza a ação do Espírito Santo de Deus, né? Ou desconsidera o Espírito Santo de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, né? Palavras que vão insultar, digamos assim, o Espírito Santo de Deus, né? Isso aí, sejam eliminadas do meio de vós. Paulo está dizendo do meio de vós, ou seja, do seio da igreja em Éfeso, que essas palavras sejam eliminadas, tiradas, que essas coisas, esses sentimentos sejam tirados, né? Ligados a ações sejam tirados, né? Do meio de vós, né? Bem como toda maldade, dizer toda maldade ou maledicência, né? Toda maldade, toda malícia seja tirada do meio de vós. E malícia entende-se por tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que produz o mal, tudo aquilo que quer o mal, etc, etc. Pelo contrário, aí vem o lado positivo. Falou aqui aquilo que está dentro daquilo que nós colocamos, né? O que deve desaparecer, como nós colocamos, que está dentro do que deve desaparecer. Tudo aquilo que desaparecer no estilo de vida é o sexto, né? Ponto, desaparecer no estilo de vida que entristece o Espírito Santo. Então, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. E o que deve aparecer, hein? E permanecer, para a gente fechar. O que deve aparecer e permanecer na vida do cristão, tá? O que deve aparecer e permanecer, tá? Olha lá. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, compaixão, tenham compaixão, tenham misericórdia das pessoas. Bondoso sabe o que é, né? Ser bom, né? Uma pessoa que vê o bem alheio, vê o bem do outro, né? Compassivo, está ligado à bondade, né? À compaixão, à misericórdia das pessoas, no falar, no nosso trato, etc. Uns para com os outros, tá? Perdoando, o perdão aí, são coisas que devem aparecer, não desaparecer, aparecer e permanecer, tá bom? Eu falei 6 coisas que devem desaparecer, tá? 6 pontos que devem desaparecer. Agora eu estou falando esses pontos aqui, o verso 32, pontos que devem aparecer e permanecer, tá? O 7º ponto, então, ele diz aquilo que deve, eu vou repetir, aquilo que deve aparecer na vida da gente, na vida da igreja, e permanecer na vida da gente, na vida do cristão. Bondade,
bondade, compassivo, eu devo ser compassivo, ter compaixão, ter misericórdia para com todos, né? Para com todas as pessoas, com os outros, né? Perdoando, ou seja, perdoar as pessoas. Não importa o que a pessoa me fez, o que ela falou, deixou de falar, tá? Não importa, eu devo perdoar uns aos outros, da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo, Deus não nos perdoou, o Pai não nos perdoou, tá? Hein aí? O Pai não nos perdoou, então nada justifica eu não perdoar. Nada. Mas pastor, mas e se? Nada. Mas pastor, mas e se? Nada. Mas pastor, aqui? Nada. Acabou. Acabou. Deus nos perdoou. Eu me aproximo de Deus, Ele perdoou os meus pecados. Como que eu não vou perdoar os outros? Eu sou melhor do que Deus? Você é melhor do que Deus? Ah, eu não perdoo o irmão, não perdoo o fulano. Peraí, você é melhor do que Deus? Você está se achando? Como diz o outro, está se achando o cara? Tá? Então tem que perdoar, acabou. Perdoar não é uma opção, perdoar é um mandamento, é uma ordem, acabou. Perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus nos perdoou. Amém? É isso daí. Então não tem argumento não. Se você não perdoar, você está em débito com Deus. Vai ter que resolver com Ele, tá? Uma das características do salvo é a capacidade de perdoar. Se você não tem a capacidade de perdoar, busque a capacidade de perdoar. Porque esta é inegavelmente, indubitavelmente, uma das características do salvo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. E é isso daí. Deus nos abençoe grandemente. Tá bom?